A palavra de Deus fala a respeito do crescimento espiritual, fala a respeito dos benefícios que estão à nossa disposição quando crescemos espiritualmente. Mas a pergunta-chave é: como crescer espiritualmente? Sabemos que há estágios do crescimento, como avançar em direção aos próximos estágios. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora o podeis, porquanto sois carnais. Nós temos a menção de um crescimento espiritual que deve ser desejado e buscado. Nós sabemos que sem o crescimento espiritual, sem alcançarmos a maturidade, não vamos poder usufruir da herança. Por mais extraordinária, rica, espetacular e mensurável que seja a herança, o acesso a ela é a maturidade. Agora, para que cheguemos à maturidade, há um caminho. E nós precisamos entender que o crescimento espiritual não apenas tem fases distintas. A Bíblia fala sobre meninos recém-nascidos, a Bíblia usa o termo criancinhas, a Bíblia fala de jovens e a Bíblia fala dos adultos e, em especial, daqueles que vão se tornando pais. Para que a gente siga nessas fases, nesses processos de crescimento, porque o reino tem crescimento. Algo que eu e você precisamos entender é que só o tempo não vai resolver aquilo que eu e você precisamos. No natural, à medida que os anos passam, nós temos uma resposta do corpo de crescimento. O hormônio do crescimento, o avanço, o progresso, o amadurecimento físico acontece com o tempo. Espiritualmente falando, o tempo é necessário, mas o tempo por si não resolve tudo. No livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, a palavra de Deus nos fala de pessoas que, em razão do tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas ainda estavam naquele estágio espiritual que precisavam ser ensinadas de novo nos princípios fundamentais, elementares dos oráculos de Deus. Então, essa é uma prova de que mesmo que a gente tenha tempo para se tornar alguém que ensine, nós ainda estamos nos primeiros passos do aprendizado no beabá da fé. Então, só o tempo não resolve tudo, embora ele também seja necessário para o crescimento. Logo, o que eu e você precisamos fazer para crescer? Em 1 de Pedro, no capítulo 2, ele diz: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Além de desejar o crescimento, nós precisamos desejar aquilo que viabiliza o crescimento, que em primeiro lugar, antes de mais nada, é alimento. Quando ele fala de desejar o leite espiritual, ele está falando de uma dieta específica. O texto que nós lemos anteriormente, em 1 Coríntios 3, mostra que as crianças elas têm que permanecer no leite. Inicialmente o leite materno, obviamente depois outros leites, como o leite de vaca, vão sendo introduzidos em algumas dietas, mas o que essa criança não pode, nesse estágio, é alimento sólido. Eu não consigo imaginar um pai dizendo para a mãe de um garoto de 2 ou 3 meses, né? Está na hora de nós introduzirmos essa criança numa feijoada. Ninguém faria isso no natural. E também isso não vai acontecer no espiritual. Para cada fase, e já demonstramos anteriormente que existem fases do crescimento. O recém-nascido precisa de leite. A criança ainda não pode entrar em todo e qualquer alimento sólido, mas com o tempo nós podemos ir mudando a dieta dentro de cada fase. Mas o que toda fase tem em comum é necessário alimento. Sem alimento não há crescimento. E a pergunta é: qual é o alimento espiritual que nós precisamos? Em Mateus 4,4, o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão é aquilo que o nosso corpo necessita, o alimento natural é o que o nosso corpo precisa, não apenas para a sobrevivência, mas para o seu desenvolvimento. Nós precisamos entender que espiritualmente não é diferente. O nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Não há como pensar em viver vida cristã sem o envolvimento com a palavra de Deus. Não se trata apenas de buscar um conhecimento que nos ajude a ser maduros. A palavra é o alimento que nos fará crescer em todas as áreas. Nós precisamos entender que em alguns momentos ele é chamado de alimento da fé. A palavra de Deus é chamada dessa forma, porque vai fortalecer áreas específicas da vida cristã. Então, por exemplo, em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz ao seu discípulo: você será nutrido, alimentado pelas palavras de fé que pregamos. Em Romanos 10,17, a Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Mas a palavra, embora alimente a fé, ela não alimenta só esse departamento da vida espiritual. Ela é um alimento para o nosso espírito de uma forma completa. É o que eu e você precisamos para o crescimento. E sem nos envolvermos com a palavra, não teremos tudo aquilo que precisamos. Aliás, nós precisamos entender que não só precisamos de alimento, para que a gente passe de fase da infância para a juventude, da juventude para a varonilidade ou a fase adulta, mas nós também precisamos entender que cada fase tem o seu próprio alimento. A declaração de Paulo que vimos inicialmente, ele diz: eu não pude falar a vocês como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Ele mostra que esse comportamento da carnalidade mostra o estágio onde eles estavam. Então, se eram crianças, ele diz: eu só pude dar leite espiritual. Ele diz: e mesmo agora, eu não dei alimento sólido, nem antes nem agora, porque vocês não podem suportar. O próprio Jesus diz em João 16, ali a partir do versículo 12, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Senhor estava dizendo que não era apenas, o problema não era apenas a fonte. Eu não consigo fazer, o Espírito Santo fará. O Senhor Jesus está dizendo: a fonte pode mudar, mas o que vai mudar entre o meu ensino de agora e a ação do Espírito Santo depois é que agora vocês não podem suportar, mas depois vocês poderão. Precisamos entender que a mesma palavra que nos alimenta, ela só pode ser recebida no nível do estágio de crescimento onde nós estamos. No livro de Hebreus, no capítulo 5, eu quero começar lendo a partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. A maneira como nos dispomos a ouvir a palavra de Deus determina se nós vamos crescer ou não. O próprio Senhor Jesus fala a respeito daqueles que são ouvintes, mas não são praticantes. A Bíblia fala da negligência de alguns em ouvir e não aplicar o coração a isso. Isso faz com que essa pessoa não consiga passar para o próximo nível. Então, ele continua dizendo o seguinte, no final do versículo 12, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele diz, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, há algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira, a necessidade de alimento. A segunda é que cada fase tem a sua própria dieta. Alimento sólido é para os adultos, leite para as crianças. Agora, precisamos também entender que uma criança não se desenvolve somente baseado no fato de que ela recebe alimento. É necessário exercício. Aqui ele está falando daqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Há um exercício de escolhas, há um exercício de maturidade. E nós precisamos entender, tanto no natural, que é o paralelo que a Bíblia estabelece, como no espiritual, qual é o reflexo disso no crescimento espiritual. Uma criança não se desenvolve apenas porque ela recebe alimento. Se ela não se exercitar, não estamos falando que uma criança vai para a academia, mas ela corre, ela brinca, ela pula, ela se movimenta. Aliás, me lembro de uma ocasião, quando ainda garoto, que eu trinquei a rótula do joelho esquerdo e fiquei um mês com a perna engessada. Quando tirei o gesso, eu não podia mais dobrar a perna, me deu um desespero. Eu quase chorando falei para o médico, o senhor fez alguma coisa errada? Ele falou, não, sua perna atrofiou por conta de um mês sem movimento. Para uma criança estar em desenvolvimento, ainda que ela receba alimentos, se ela não se exercitar, ela vai atrofiar. Espiritualmente, eu e você precisamos de alimento, é verdade, a palavra de Deus é esse alimento, mas precisamos de exercício. Assim como há um exercício para o corpo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4,7. No versículo seguinte, 8, ele diz, porque o exercício corporal para pouco proveito. Quando ele fala de pouco proveito, ele não está dizendo que isso não é benéfico para a nossa saúde, mas ele está dizendo que a duração disso é limitada. O exercitar-se na piedade tem benefícios eternos. Então a Bíblia está falando que assim como há um exercício do corpo, assim como há um exercício da mente, para quem é instruído e alimentado na palavra de Deus, há um exercício na piedade. Qual é o exercício na piedade?
Quando a Bíblia diz para sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra, a nossa capacidade de desenvolver um vínculo maior com a palavra depende da prática. Tiago diz que quem é ouvinte não é praticante, é semelhante a alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas depois esquece de como era. O vínculo criado com a palavra não é criado só quando ouvimos ou nos alimentamos, mas quando exercitamos. Exercitamos o quê? A própria vida cristã. Quando Jesus fala a respeito de dar a outra face para quem nos feriu na primeira, quando fala de andar a segunda milha, de entregar a capa junto com a túnica, ele está falando de exercitar na piedade. Quando alguém nos provoca a ter que exercitar o perdão, essa pessoa está nos ajudando a crescer. As disciplinas diárias, devocionais, a oração, o envolvimento com a palavra, a adoração, o testemunhar, o falar da fé, é o exercício que, combinado com o alimento, nos fará crescer. Portanto, não basta apenas pensar em frequentar cultos ou acompanhar aquilo que é ensinado através da internet. Você pode até se alimentar e, mais importante do que ouvir os outros, do que nos ouvir, é que você se alimente da fonte, leia a Bíblia, faça isso todos os dias, tire tempo com Deus todos os dias. Mas se você não se exercitar na piedade e não decidir praticar a palavra de Deus todos os dias, não adianta ter apenas o alimento. A combinação dessas duas coisas são a receita para o seu crescimento, para que você passe de uma fase para outra, até alcançar aquilo que Deus planejou, a estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade. Que a graça do Senhor seja contigo e que você não apenas entenda como crescer, mas que você haja em cima daquilo que ouviu e garanta o seu crescimento em nome de Jesus.